Olá, tudo bem com você? Sou Edson Pereira. Eu sou Silvana Pereira. E nós ajudamos casais a desenvolver um relacionamento saudável, durável e feliz. E hoje nós gostaríamos de dizer para você 6 coisas que podem acabar com o seu casamento. Uau! E a primeira delas que eu gostaria de mencionar é quando a pessoa fica ligada na família de origem. Porque todo casal, é claro, Edson veio de uma família, eu de uma família maravilhosa, ambos viemos de uma família maravilhosa, mas de alguma forma disfuncional. E se nós ficamos, eu como indivíduo, Silvana, ficar ligada, eu aprendi coisas maravilhosas com a minha família. Lá eu aprendi o que era amor, o que era relacionamento, aprendi várias coisas. Mas chega um momento em que nós precisamos deixar essa família para trás. Não deixar de abandonar, de nunca mais visitar, de desonrar, de forma nenhuma. Nós abandonamos, nós deixamos aquelas crenças, nós deixamos aqueles ensinamentos lá com eles, porque agora vamos desenvolver uma família nova. E por isso a gente começa a desenvolver um relacionamento a dois com aquilo que nós temos, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que vamos desenvolver juntos agora. E quando a pessoa fica grudada, ela fica ligada a essa família de origem, ela pode afetar de uma forma muito negativa o seu relacionamento. É aquele homem que fica ligado ao pai ou à mãe, ou a esposa que fica ligada ao pai ou à mãe. No caso, pode ser uma mulher que foi criada como a filhinha do papai. Sempre foi paparicada, sempre foi mimada, e aí ela vem para o casamento e ela simplesmente traz aquele padrão para o esposo e quer que o esposo agora perpetue aquilo que o pai foi para ela. Ou o marido que foi tratado como o príncipe encantado da mãe, teve ali tudo que ele quis, mas não cresceu. E por ele não ter crescido, ele vem para o casamento trazendo toda a bagagem, trazendo as sequelas e as questões de um relacionamento não resolvido lá atrás para o casamento. E isso com certeza vai afetar tremendamente o relacionamento agora, né, Edson? Então é interessante que tem um texto na Bíblia que diz que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. E ali está começando a história de uma família nova, né? Nós trazemos sim muita coisa boa da nossa família de origem, mas o detalhe é que quando não começar a andar pelas suas próprias pernas, você não consegue construir algo novo. E o desafio para o casamento não é você ter um casamento igual ao do pai, igual ao da mãe, ou positivamente ou negativamente, mas é você construir esse relacionamento. E às vezes, por causa de uma certa insegurança, ou até mesmo, Silvana, ou o pai ou a mãe são muito dominadores, né? Tem muita mãe que é dominadora, ela não quer soltar a filha, ela não quer soltar o filho. E quando os filhos se casam, às vezes é os pais que de alguma forma ficam se metendo no relacionamento, dando opinião. E é um negócio, vou falar com vocês com sinceridade, a gente tem 3 filhos. E é muito difícil a gente segurar esse negócio de dar pitaco na vida do outro. Não é fácil, principalmente que eu acho que tem a ver com a nossa cultura. Nossa cultura brasileira é muito de tá tudo ali em cima, os pintinhos tá tudo debaixo das asas da galinha, e aí fica aquela coisa por cima oprimindo. Então, isso não é bom. Pode ser confortável por um tempo, mas isso pode estragar o seu casamento em um determinado período. E é difícil para nós pais liberarmos os nossos filhos para crescer, para ter o relacionamento deles, para serem eles mesmos, né? Nós ensinamos o que podíamos, demos a base que pudemos
e agora é a hora deles crescerem junto. E infelizmente, quantos casamentos a gente vê se tornando em separação, casamentos quebrados. Por quê? Porque a família de origem ou interviu demais, ou o próprio casal, né? A mulher ou o homem foi buscar muito conselho, foi buscar muita ajuda, foi compartilhar a respeito do cônjuge com a mãe ou com o pai. E quando você fala de uma pessoa, eu me lembro muito bem no nosso casamento, quando eu compartilhava tudo que acontecia entre eu e Edson, com a minha mãe, com a minha irmã. E de repente eu vi que eu fazia as pazes com ele e elas continuavam brigadas com ele. E aí foi quando eu comecei a pensar, gente, o que eu tô fazendo não é saudável nem para mim, meu casamento, meu relacionamento, e nem para minha família. Então, o saber quando desligar, como desligar, né? A família de origem do relacionamento atual é tremendamente importante para a saúde do novo relacionamento. Eu estava lembrando exatamente nisso, você tocou nesse tema. A Silvana, a mãe dela, ela era muito dominadora. E não era pro mal. Olha só que coisa interessante. Ela queria tanto bem da gente que se a gente não tivesse tomado uma posição num determinado momento, e demorou um pouco isso, porque a gente era muito novo, o casamento teria acabado. E por outro lado, o que acontecia? A Silvana também, ela criou essa codependência. Então tem nessa relação também a codependência da mulher, a codependência do homem, ou do pai, ou da mãe, ou dos pais, ou de um ou de outro, né? Então, gente, isso é um perigo. E você está construindo, trabalhando para construir um relacionamento saudável, sim, não é doente. Sim. Porque o relacionamento doente, ele não dura. Sim. O relacionamento esquisito, ele não vai para frente. Sim. O relacionamento que tem bases desestruturada, ele vai acabar. Sim. Então, tem que criar uma estrutura saudável para esse casamento. Sim. E com certeza, não afeta só o casal, afeta a família inteira. Afeta a família de origem, afeta os filhos, porque nós precisamos, por mais que a gente ame, a gente precisa aprender o basta, o quando dizer não, o quando dizer chega, até aqui, daqui para frente, não. É difícil para os pais, é difícil para o casal que está começando, é difícil para a família inteira, mas o benefício também vai ser para a família de origem, para o casal que está começando a relação, para os filhos, para essa nova família que está começando. Todos eles vão ser beneficiados com o basta, com o chega, né? Com aquele erro que pode vir realmente a destruir um relacionamento. E uma dica aqui, só para você que é pai e mãe, para de ver o seu filho como um bebezinho, né? Deixa ele crescer, deixa eles irem, deixa a menina crescer, deixa a menina ter filhos, ser mãe, né? Deixa o filho crescer, ser homem, ser o cara responsável pela casa. E para aqueles que são filhos, que querem que o papai e mamãe venham aqui, pô, briguei, eu vou falar com o papai, eu vou falar com a mamãe. Não, vocês têm que crescer. Vocês estão agora num mundo, gente, que está exigindo mulheres de verdade, sim, homens de verdade. Porque se você não tem filho ainda, vocês vão ter. E quando esse filho chegar, ele vai ter que encontrar, não é um bebê para criar ele. Bebê não cria filho, bebê não educa filho, bebê fica só choramingando e pedindo mamadeira, pedindo socorro. Então, seja homem, seja mulher, seja macho, seja aquela pessoa firme. Nesse sentido de macho, não é machismo, seja firme. Sim. Constrói, não, eu vou construir minha casa, meu lar, as coisas boas do meu pai e da minha mãe eu quero, mas o que não for bom eu não quero. E a gente, você concorda comigo? Concordo. Então, bota pra frente. Dentro do casamento tem que ter esses acordos, essas conversas. A gente teve muitas delas. Nós tivemos uma conversa muito séria quando nós tivemos que dizer assim, nós temos que romper o seu cordão umbilical com a sua mãe, por exemplo, né? E aí foi uma coisa que doeu para ela quando doeu para a mãe. A gente nem um dia talvez a gente fala como é que foi esse processo, mas foi muito dolorido. E hoje a minha sogra assim, é a melhor sogra que eu tenho. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o filho sofrer.
Então, o que acontece é que os pais, né, a família de origem, sofre toda vez que você conta alguma tristeza, alguma mazela, a não ser que seja um abuso. Sim. Né? Quando entra o abuso, aí sim, nós devemos, como diz o ditado, abrir o bico e falar mesmo e contar não só para a família, mas é até procurar a polícia nesse caso. Mas quando você conta o seu dia a dia, as coisas corriqueiras, tá contando para a família, isso entristece muito o coração da mãe e do pai, porque ninguém quer ver o filho sofrer. Então, como disse Edson, nós precisamos crescer e saber que agora está nas nossas mãos criar um relacionamento saudável a partir daquilo que nós decidimos entre nós dois. É isso mesmo. E qual que é a segunda coisa que pode acabar com um casamento, Silvana? Então, a segunda coisa, gente, é não conversar sobre as finanças. Porque a gente não teve esse modelo. Acho que a maioria das pessoas, principalmente nós aqui com 44 anos de casado, a nossa família de origem, né? Eu não ouvi em casa sobre nenhuma conversa sobre finanças. Eu ouvi-se muita briga e acredito que Edson também. Nós ouvimos brigas, discussões, o tempo quente, coisas assim do arco da velha a respeito das finanças. Ah, porque não tem dinheiro para comprar isso, não tem dinheiro para aquilo, não vai ter dinheiro para aluguel, não vai ter dinheiro para isso. Mas nunca vimos os pais, na verdade, sentarem ou ensinarem, muito menos ainda, ensinarem para os filhos, ó, quando vocês casarem, coloquem no papel, façam um orçamento do que entra, do que sai, porque isso é muito bom para o relacionamento. Isso é parte da nossa cultura, nós não podemos culpar pai, mãe, ninguém por isso. Na verdade, a gente está aqui aprendendo, né? Nós tivemos que aprender isso, assim, vamos quase que na marra, Sim. Porque você primeiro fica muito ruim para depois você procurar ajuda naquela área que está muito ruim, está quase morrendo. E com a gente não foi diferente, né? E você precisa de um esforço muito maior quando você não tem o hábito, a cultura, para você desenvolver esse novo hábito. Por isso que nós trouxemos esse tema aqui, porque o tema de finanças, por que ele pode destruir um casamento? O casal pode estar endividado, pode ser a mulher que faz dívidas compulsivamente, pode ser o homem que é irresponsável nessa área da administração financeira, ele até trabalha, traz até bastante dinheiro para casa, eu conheço vários, nós já tratamos com vários casos em que o cara faz muito dinheiro, a mulher também faz dinheiro, mas eles gastam absurdamente porque não tem esse controle. Então você não consegue construir algo sólido financeiramente e criar uma segurança dentro do casamento, porque isso não é falado, isso não é acordado, não tem um acordo entre o casal e precisa ter. E de maneira simples, isso é necessário, é fundamental, mas não tem que ser uma big planilha feita na NASA pelo cientista de finanças dos Estados Unidos ou do mundo, nada disso. É um pedaço de papel, assenta como pessoas adultas e vamos conversar sobre finanças, vamos conversar sobre projeto de vida, o que nós queremos fazer com as nossas finanças, nós queremos ter umas férias saudável, umas férias confortáveis, sem estar endividado, sem ter que julgar conta, as coisas no vermelho. Sim, nós queremos comprar um carro, queremos comprar uma casa. Sim, vamos ter que comprar roupa, investir em roupa, porque precisamos. Então faz os planos e veja realmente o que você precisa, não aquilo que você quer. Porque às vezes nós precisamos de algumas coisas porque elas são necessárias para a sua sobrevivência, para a sua aparência, para você se manter, para as coisas continuarem andando. Mas a maioria das pessoas que a gente trabalha com essa questão de finanças, elas se endividam pelo que elas desejam e não pelo que elas precisam. O que você deseja precisa estar num segundo plano, para quando você tiver condições de fazer isso de uma forma que não aperta. Eu costumo dizer que eu aprendi isso até num livro há muitos anos atrás, a primeira vez que eu li esse livro, já li ele umas 3 ou 4 vezes, Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala uma coisa: quando você quiser luxo,
alguma coisa que você produziu de ativo está trabalhando, gerando dinheiro para te dar esse luxo que você deseja. Se você busca o luxo e tem que trazer isso no braço, nas horas de trabalho ou naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, então isso é difícil. Você não vai conseguir alcançar suas metas e seus objetivos para a sua vida. Por isso que é muito importante esse planejamento e também um acordo entre os dois, os parceiros, né, para que vocês possam seguir aquilo que for planejado de acordo com o que está escrito, está no papel. E é bom botar no papel, Sim. mesmo que seja um papel, uma folha qualquer, só enumerando entradas, o que entra e quais são as saídas que nós temos mensalmente, com o que nós gastamos dinheiro. Isso é bom, que você vai saber onde é que está entrando. Então, um dos segredos na administração financeira é, primeiro, você fecha a torneira, certo? Depois você define aonde você vai gastar água quando você abrir aquela torneira ali, porque senão vai tudo pelo ralo, tá? Você tem que fechar o ralo, trancar a torneira e definir como é que você vai gastar esse recurso. Fechando a torneira também do sofrimento, porque a falta de comunicação nessa área, né, das finanças vai trazer um sofrimento incrível, não só para o casal, mas também para os filhos e todos os envolvidos. Verdade. O terceira coisa que pode acabar com o seu casamento, então, é quando um dos cônjuges ou ambos falam da intimidade deles para os outros, na roda de amigos ou para, né, pessoas que estão ali na brincadeira e fala a respeito de como é que é a intimidade. Isso fere tanto porque é uma coisa, quando a gente fala em intimidade, obviamente a palavra já exemplifica tudo. É algo íntimo, é algo a dois, é algo que fica trancado em quatro paredes. Eu e meu marido, eu e meu esposo. Então não é coisa que eu tenho que contar para me gabar, seja o homem se gabar numa roda de amigos, nem a mulher para dizer e contar o que muitas vezes, algumas mulheres dizem do sofrimento de alguma coisa que está passando. Intimidade é coisa a dois, é para ficar entre quatro paredes, não é? Quando você tem um conselheiro, tá numa terapia, é diferente. Sim. Mas a gente está falando do dia a dia mesmo. E às vezes pode ser com a família, pode ser membros da família, como a gente falou, vai contar para a mãe, a mulher, né? O homem tem eu sei como é que é isso, às vezes ele quer falar para aparecer, para dar uma de sou bom da turma, né? E às vezes ele até expõe, ele pensa que não, que tá gostosão, assim, mas ele tá expondo a própria esposa dele, tá expondo a própria família dele, é como se ele estivesse abrindo o teto da casa dele e deixando um buraco para chover, o que acontecer vai acontecer e cair lá dentro. Então não faça isso. Porque o homem ele entra como uma cobertura sobre a mulher. Quando ele abre a intimidade dele para outro homem, ele está expondo o seu relacionamento. Ele está expondo a sua esposa de alguma forma. E a mulher a mesma coisa. Infelizmente, a gente vê tantos casais onde amigos, né? A pessoa perde o casamento para o melhor amigo, para a melhor amiga, em questão de você abrir sobre a sua intimidade. Verdade. Então, vamos falar sobre a quarta coisa que pode acabar com um casamento, Silvana. E essa quarta que nós separamos aqui são os vícios, né? E pode parecer que seja uma coisa assim, não tão relevante, né? Porque você não vive essa realidade agora, você não tem, talvez, seu marido, a sua esposa, vocês estão de boa agora. Mas isso é uma cautela, uma coisa que a gente aprendeu na vida foi com a gente trabalha muito com a antecipação, com a prevenção. E a gente está dando aqui pontos também, se não tem nada a ver com você, são pontos preventivos, porque vício sim, às vezes um vício acontece muito sutilmente, muito sorrateiramente, às vezes por causa de algum problema emocional, criado dentro do relacionamento, o homem vai para, por exemplo, a pornografia, ele está com um relacionamento conjugal. A gente trabalhou já muito
muito, com muitos casais. Não tinha nada, estava tudo bem. Edson, estava tudo bem, Silvana. De repente ele se envolveu em pornografia. Mas por que veio em pornografia? Não, porque tinha um outro problema dentro do relacionamento. A parte sexual não estava legal, a parte da sexualidade não estava legal, a hora do sexo, as coisas não aconteciam como os dois previam, ou a mulher não ficava satisfeita, o homem não, por alguma razão. Então, tudo isso aí, gente, nós temos que evitar, porque vocês estão construindo relacionamentos saudáveis, são relacionamentos para durar mesmo. Então, pode ser na área de pornografia, tanto o homem como a mulher também, porque a gente já trabalhou com muitas mulheres que se envolveram na área de pornografia, né? E a gente sabe que hoje é muito fácil, um abrir e fechar de olhos já está envolvido nisso. Outra coisa também, dentro desse mesmo tema, é com vício mesmo de bebida, e às vezes costuma bebe por esporte e tal, mas aí quando tem algum problema de mágoa, algum ressentimento, aí começa então sempre que tem alguma coisa, não senta para conversar, para resolver, para pedir perdão, porque a gente quando briga, quando fica magoado com o outro, né? Até tem um texto bíblico muito interessante que diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não vá dormir com um problema que está te moendo e vai fazer você ficar com muita raiva, com muito ódio dela, porque isso pode gerar uma fuga, né, em algum desses vícios que podem acontecer aí. Pode ser jogo de azar, onde você aposta dinheiro, jogo de cartas e alguma coisa mais, né? Tudo que passa tem um equilíbrio, mas tudo que vai para o extremo, sim, ele se torna complicado e ele afeta o relacionamento. O uso, por exemplo, de um celular, ele é uma coisa normal, todo mundo hoje usa, todo mundo tem, todo mundo precisa. Mas a partir do momento que o estar no celular passa além da medida, né? Ele vai se tornar um vício que com certeza vai afetar o relacionamento. Então, qualquer uma dessas coisas, a pornografia, um vício de bebida, um vício de um cigarro, ou talvez de uma carta, ou da TV, ou de seja o que for, qualquer coisa que domina a pessoa vai trazer consequências sérias, vai trazer, com certeza, vai minar como aqueles pequenos insetos que minam, né, uma grande árvore, vai minar o relacionamento, o casamento. Verdade. E o nosso próximo tema, a próxima coisa que pode destruir um casamento é a falta de diálogo, Silvana. Quer falar sobre isso? Sim, porque, gente, uma conversa, uma boa conversa, ela traz claridade para muita coisa, né? Um sentimento que eu tive com relação a Edson, eu posso na conversa falar: não gostei que você agiu assim, não gostei que você tomou aquela decisão, ou você agiu assim com um filho ou com outro. Tudo que é conversado é esclarecido. Só que a falta de diálogo, eu vejo tantas pessoas reclamarem, mulheres reclamam, homens reclamam, ele entra, chega dentro de casa, pode ter acontecido alguma coisa no trabalho, mas eu nunca fico sabendo. Ele vai para a televisão, fica quieto, fica calado, se é introvertido, então não fala, eu nunca sei o que está acontecendo. E vice-versa, pode ser a mulher. Geralmente as mulheres falam mais, mas tem muita mulher introvertida que não traz para a claridade do relacionamento o que está acontecendo. Pode ter sido um problema na família, de origem, pode ser alguma coisa que está acontecendo hoje, pode ser alguma coisa que ela culpa o marido, mas, gente, o relacionamento precisa ter diálogo. A gente precisa trazer às claras aquilo que é nosso sentimento, que a gente está guardando por algum motivo, né, Edson? Sim. Agora, assim, tipo, pro homem, gente, isso não é fácil, não. Sim, não é. Tem homem que não quer nada, ele não quer conversar, ele quer chegar em casa e quer o canto dele, ou televisão, ou quem tem os hábitos, né? Cada um tem seu hábito. Agora, não dá para levar esse casamento muito longe se eu não quebrar esse padrão. Sim. Se a gente não quebrar esse padrão, né, Silvana? A gente, infelizmente, nós lidamos com um casal certa vez
que eles, assim, chegaram à beira de uma falência total do casamento e única, exclusiva questão que estava com a maior relevância é que o cara não conseguia conversar com a mulher. Agora você imagina, você tá com um ser humano que você dividindo a sua vida com ele. Sim. E esse ser humano não fala, Não abre. ele não abre, não abre nem tá fechado, aquela coisa fechada. Então, assim, é claro, isso é um caso extremo, né? É um caso extremo. Mas muitos homens conversam, mas às vezes não tem uma profundidade maior nesse relacionamento. E uma coisa que eu aprendi, assim, a nossa experiência, eu acho que isso foi muito bom para mim, porque eu também, o meu pai era um cara muito calado. Eu honestamente, eu tenho uma ou duas lembranças na minha memória de ver meu pai conversar com minha mãe. E a maioria dessas duas ou três, ele devia estar bêbado. Eu lembro perfeitamente isso. Meu pai bebia muito. Então, eu também tinha essa dificuldade de uma certa forma. Mas quando eu decidi que eu não ia repetir a história dos meus pais, eu comecei a trabalhar comigo, com aquilo que eu tinha resistência. Então, a gente não pode só botar a culpa no colo do outro. Nós temos que assumir a responsabilidade. Não, cara, de repente é isso, eu que sou assim, e tá, o homem é assim, mas eu não quero ser esse tipo de homem. Porque eu quero ter uma esposa do meu lado que ela sinta também bem de estar do meu lado, como eu sinto bem de estar do lado dela. Sim. Então hoje nós não temos esse problema de maneira nenhuma, mas nós tínhamos todo o potencial para ter. Sim. E levamos tempo para poder descobrir que isso faria diferença. Por quê? O nosso padrão, o diálogo que existia era briga. Então, você tornar esse padrão de briga em conversa amigável, em expor sentimentos, em sair da superfície e entrar numa conversa mais profunda de valores, do que eu gosto, Sim. que eu não gosto, que eu quero, que eu não quero, não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas tudo é aprendido. E olha, né? Esse é um segredo de ouro, gente. Esse é um segredo de ouro. Se vocês conseguem crescer na área de comunicação, um bom diálogo, você falou uma coisa interessante, diálogo maduro, sabe? Aquela coisa assim construtiva. Eu, às vezes, estou numa roda de pessoas que eu estou como um peixe fora d'água. A gente conversa, mas é uma conversa tão pobre, rasa, não tem profundidade, você não aprende nada. Sim. Então, isso é horrível. Então, eu nem quero estar naquele ambiente de novo. Eu falo para ela assim, nossa, ali eu não quero mais voltar. Sim. Eu vou procurar gente onde eu possa ouvir, onde eu possa receber informações novas, onde eu tenha você tem ali um nível de conversa que evolui. Sim. Então, no casamento, isso é ouro. Por isso que a gente quer desafiar vocês. Tanto a mulher, você um pouco assim, mais emburradinha, né? Por causa também que a mamãe era assim. Não, você não é a sua mãe. Sim. Ei, cara, você não é o seu pai. Você é você e vocês estão construindo um relacionamento que tem tudo para dar certo. E vai dar certo. Sim, vai sim. E a última Silvana, coisa que a gente gostaria de dizer a respeito de uma que pode acabar com o casamento é a falta de cuidado pessoal. Mas o que é isso, esse negócio de falta de... não toma banho, será que é isso? Não, quem diria se fosse só a falta do banho? E, apesar de que... Isso também precisa, viu? Uma coisa enorme. Mas é nos pequenos detalhes. Se a pessoa não cuida dela pessoalmente, como diz o Edson, né? Que é o cuidado, o banho, o asseio, uma mudança de roupa, de cuidado mesmo com higiene, que é uma coisa tão simples e parece que é tão comum que não se fala mais nisso hoje. Pelo contrário, nós já presenciamos e ajudamos casais ao fio por causa da falta de asseio, do desleixo, da falta de cuidado. Então, gente, como que é importante? Não é porque casou que você pode pensar assim, agora, né, como homem, ela vai ter que me aguentar desse jeito, com essa cueca furada, desse jeito, com essa barriga grande, desse jeito aqui, do jeito que eu tô. E a mulher a mesma coisa. Não, porque eu tô casada, casei, já ganhei. Agora ele não, né? Já conquistei o amor da minha vida, então agora eu posso ficar
com os bobs na cabeça, com o cabelo de qualquer forma, sem asseio, sem cuidado, agora sou mãe. Não, a gente precisa cuidar. Porque eu amo o Edson, eu vou me apresentar da melhor forma possível. Porque ele me ama, ele vai cuidar também e se apresentar para mim da melhor forma possível. Não é assim, Edson? E até interessante porque tem um detalhe também que tem tudo a ver com cuidado pessoal, que é a sua alimentação. O que você come você é aquilo que você come, na verdade. Então, sua disposição física, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua energia, tem tudo a ver com o que você come. Então, entra exatamente nesse tema que a gente está abordando, que é um cuidado pessoal. E a tua própria aparência. E a aparência, a gente não come saudável só para manter a aparência. É pra gente manter saudável, saúde, né? Mas no casamento, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Assim, tem uma concorrência absurda lá fora. Absurda, né? Isso tanto pro homem como pra mulher. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não entra nessa onda de já ganhou. Nem o homem, nem a mulher. Cuida do seu corpo, cuida da sua aparência, cuida da sua saúde emocional, da sua saúde física, né? Faça algo que te dá prazer, que te dá alegria, né? Valoriza essa oportunidade que vocês dois têm de dividirem a vida juntos. Ou somar, dividir é só uma força de expressão, mas estar juntos, de construir algo juntos, isso é maravilhoso. Sim. E para isso eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, eu preciso ser a primeira pessoa a me amar. Sim. Porque se eu faço isso comigo, imagina como eu posso fazer com a pessoa que está do meu lado. Agora, se eu não me amo, não me gosto, isso é interessante, Silvana, porque a gente trabalhou com um casal e o cara falou assim, não, eu quero viver saudável, eu quero comer saudável, mas a minha mulher só faz comida para me engordar. Mas como assim? Não, parece que ela quer me ver gordo, porque se todo mundo tiver gordo lá, ninguém ameaça ninguém. Peraí, tem um lance aqui nesse relacionamento nosso aqui, meu e da Silvana, que chama respeito, número 1. E depois, comprometimento. Respeito, comprometimento por causa de uma missão. Sim. É isso que mantém a gente junto. Sim. Não é a beleza dela, não é essa beleza que eu tenho, né, que eu aqui. Isso não encanta, isso aqui acaba um dia, isso também você tem por aí afora em qualquer lugar. Agora, deixa eu dizer uma coisa, quando você tem respeito, você começa a construir laços muito fortes. Sim. E quando você começa então a desenvolver isso de uma forma mais ampla, você vai aprender que quando você se ama, você vai estar contribuindo com o outro, com o crescimento do outro também. Nunca esqueça disso, a pessoa mais importante para você, querido, tem que ser você. Verdade. É por isso que você, por se amar, vai se cuidar, vai cuidar da sua vida como um todo, como disse Edson, de forma emocional, física, espiritual, que você vai estar de bem com você mesmo. E quando você está de bem com você mesmo, com certeza, quem vai ganhar é quem está como parceiro seu na vida, né? Os seus relacionamentos, é as pessoas que trabalham com você, que convivem com você 24 horas, é as pessoas que estão mais próximas de você. Elas vão ganhar. Por quê? Você está ganhando primeiro. Você tá bem com você, né, Edson? É isso mesmo. E isso, com certeza, seu relacionamento, como nós dissemos, que eram 6 coisas que poderiam acabar, se você cuida dessas áreas, seu relacionamento só tende a crescer. Vamos só recapitular os temas que a gente abordou? Sim. Primeiro? Vamos. Então, as 6 coisas que podem vir a matar um casamento, a destruir um casamento são... continuar ligado à família de origem, não conversar sobre finanças, não falar, ou melhor, falar, contar da sua intimidade para outras pessoas, os vícios, né, que são vários, são uma infinidade, a falta de diálogo e a falta de cuidado pessoal. Então é isso aí, pessoal, por hoje.
Eu espero que você tenha sido assim conectado com esses temas e a gente torce e vamos fazer o nosso melhor para a gente poder te ajudar a alcançar um relacionamento cada dia melhor, saudável, durável e feliz para ambos. Sim. Ambos têm que estar felizes. Sim. A gente está super feliz, são 44 anos e a gente está super alegria. animado. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está sobre uma rocha firme dentro desse relacionamento. Sim. Olha, segue a gente nas redes sociais para a gente poder estar chegando mais rápido aí de alguma forma, né? Ou seja, no Instagram, Facebook ou YouTube. E também compartilhe o link desses vídeos com amigos, né? Vai ajudar, obviamente, a plataforma a distribuir mais os nossos conteúdos e a gente vai poder assim alcançar mais famílias, mais casais e mais vidas com esses benefícios que a gente está compartilhando aqui. Um grande abraço e a gente vê você num próximo vídeo.